Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje vamos tratar sobre o equilíbrio térmico de um corpo, ok? Equilíbrio térmico, lei zero termodinâmica e termômetros. Então quando a gente tem assim, equilíbrio térmico, ele é estabelecido quando dois ou mais corpos estão à mesma temperatura. Então assim, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou com esse canetão neste ambiente. Imaginando que este ambiente seja um ambiente com temperatura controlada e este ambiente apresente 21 graus Celsius. Qual a temperatura deste canetão após algumas horas neste ambiente? 21 graus Celsius. Por quê? Porque ele vai trocar calor com o ambiente e como o ambiente tem uma temperatura controlada que mantém 21 graus Celsius, por mais que ele estivesse aquecido quando chega no ambiente, ele vai trocar calor e ele vai estabelecer a mesma temperatura do ambiente. Então a gente diz que equilíbrio térmico ele é atingido quando dois ou mais corpos estão à mesma temperatura. Se você coloca café e leite, coloca café quente, leite frio, misturou, o café e o leite estão à mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico, ok? Você coloca também a ponta de um metal no fogo, para que entre em equilíbrio térmico com o fogo. Aí ele apresenta a mesma temperatura. Claro, cuidado, o fogo ele vai apresentar uma temperatura dependendo da sua coloração. Não vamos entrar nisso agora, ok? Então, dois ou mais corpos. Eu encosto meus pés numa bolsa de água quente. Sim, para trocar calor e entrar em equilíbrio térmico com a bolsa de água quente. Consequentemente, a bolsa de água quente vai perdendo temperatura ou diminuindo o calor, vai perdendo o calor e diminuindo a temperatura, enquanto seus pés vai recebendo calor e aumentando a temperatura, até entrar em equilíbrio térmico, ok? A lei zero termodinâmica é uma consequência do equilíbrio térmico. E ela respeita um raciocínio lógico, aristotélico. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, se eu tenho três corpos, e eu venho e vou medir a temperatura do corpo A, eu medi a temperatura do corpo A e percebi que ela está em equilíbrio térmico com o corpo B. Então, o corpo B tem a mesma temperatura do corpo A. Beleza? Aí, se eu perceber que o corpo C tem a mesma temperatura ou está em equilíbrio térmico com o corpo B, então eles estão à mesma temperatura. Logo, eu posso dizer que o corpo A e o corpo C estão à mesma temperatura. Também estarão em equilíbrio térmico. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, se o corpo B está em equilíbrio térmico com o C, logo o corpo A estará em equilíbrio térmico com o corpo C. Certo? Entendido isso? Então, cuidado com esse detalhe. Essa é a lei zero da termodinâmica. Parece uma coisa assim muito vago, mas não, é bem importante. Precisou se estabelecer como lei para que a gente respeite ela. Tanto que depois vai ter a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica. E depois eles perceberam a necessidade de criar essa lei, de perceber que o equilíbrio térmico existe. Se um corpo está em equilíbrio térmico com um outro, e este com um outro ainda, então o primeiro e o último estarão em equilíbrio térmico entre si. Tranquilo. Tranquilo até aí? E o termômetro? O termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Então ele vai medir a temperatura. De que é feito um termômetro? Tem vários tipos de termômetro construídos, vários tipos. O mais comum, que é o termômetro clínico, que usava o mercúrio como uma substância termométrica, ele era um bulbo, ou seja, um caninho, onde tinha ali um bulbo, uma quantidade, um recipiente ali envolto, uma quantidade de mercúrio. Por que ele usava o mercúrio? Porque ele é um metal no estado líquido e ele sofre bastante uma maior dilatação, sendo possível perceber o aumento ou a diminuição da sua altura de coluna conforme a temperatura maior ou menor. Então aumentando ou diminuindo, então ele aumentava a altura ou diminuía a altura de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais alto ficava a coluna de mercúrio, sofria dilatação. Quanto menor a temperatura, mais baixo ficava. E associaram a ele uma escala. Então o termômetro, ele é um bulbo que contém mercúrio ali dentro, o clínico, né? Bem claro, esse tipo de termômetro. Que quando aquecido, ele aumenta o seu nível e associamos ele a uma escala para poder comparar. E assim a gente faz a comparação e a medição da temperatura. Esse é um tipo de termômetro. Existem vários outros. Tem termômetro de radiação, tem termômetro infravermelho, tem vários tipos de termômetro.
ok? Então, para que é o base? O que é um termômetro? É um instrumento utilizado para medir temperatura. Como nós podemos medir? Então, nós podemos agora ter a criatividade de pensar sobre as formas de medir essa temperatura. Por equilíbrio térmico, eu coloco o termômetro embaixo do braço, como é esse que a gente utiliza agora, mais comum é o digital, espera ele apitar. Por que a gente espera? Para que entre em equilíbrio térmico com o corpo. Então eu tenho um material que está a uma temperatura, eu tenho outra temperatura, eu coloco embaixo do braço, aguardo entrar em equilíbrio térmico e aí eu consigo medir a temperatura do corpo. Se a parte externa do termômetro está em equilíbrio térmico com o corpo, se a parte externa do termômetro está em equilíbrio térmico com a substância termométrica, logo a substância termométrica estará em equilíbrio térmico com o corpo. Lei zero da termodinâmica, e assim a gente consegue medir a temperatura do corpo. Certo, gente? Até a próxima, fiquem bem!